Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até você um bate-papo com grandes especialistas dentro da pauta da sustentabilidade. Nosso tema de hoje é o mercado de fertilizantes. E qual a ligação entre as duas coisas? Simplesmente porque produzir mais com menos faz parte dos preceitos da sustentabilidade ambiental e econômica. Em 2021, esse mercado alcançou quase 46 milhões de toneladas, de acordo com a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. Volume que representa uma alta de 13% frente ao ano anterior. Já entre os meses de janeiro e novembro do ano passado, as entregas de fertilizantes no Brasil acumularam uma queda de 11%. Para entender melhor o que representam todos esses números e o impacto deles na produção agrícola brasileira, hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios uma especialista no setor que construiu a sua carreira profissional no agronegócio europeu e também brasileiro. Engenheira agrônoma formada pelo Instituto Superior de Agronomia de Portugal, ela é mestra em agricultura orgânica pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, e tem especializações em Design Thinking, Business Design e Finanças pela FGV e em Indústria 4.0 na China, além de MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios também pela FGV. Um currículo e tanto, não? Nossa entrevistada de hoje é Suzana Martins Carvalho, diretora executiva da Campo Forte Fertilizantes. Estamos no ar com mais um Planeta Campo Entrevista, hoje então recebendo aqui nos nossos estúdios Suzana Martins Carvalho, diretora executiva da Campo Forte Fertilizantes. Suzana, primeiramente, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, Sara, com você no Planeta Campo. Obrigada. Prazer é nosso. Vamos falar então sobre esse mercado, né, tão importante, em expansão, mas que andou mostrando algum recuo aí no ano passado. Dá para estimar, né, falando dos fertilizantes em termos históricos aí de um modo geral, dá para estimar o quanto que os fertilizantes já fizeram pela nossa agricultura em termos de aumento de produção de alimentos? Afinal é disso, né, que se trata. Sem dúvida. Quando nós falamos de população mundial e quando nós olhamos até 2050, a população tem que crescer até quase 10 bilhões de habitantes. E quando nós comparamos com o que atualmente nós temos, nós estamos a falar de 7,7 bilhões de habitantes, ou seja, tem que haver um crescimento da população mundial de 20%. E quando nós olhamos para o número da FAO, até 2050, quanto a produção de alimentos vai ter que crescer, nós estamos a falar de um número de 70%. Então veja a diferença de quanto a produção de alimentos tem que crescer para fazer face ao aumento de população até 2050. E é neste sentido que o fertilizante faz com que, para se produzir mais, é preciso aplicar fertilizante no solo. E quando nós falamos de fertilidade e as vantagens de aplicar fertilizantes, o que é que fazem pelo aumento populacional e em termos de números para a alimentação, o fertilizante ele interfere principalmente em 3 aspectos. Aumento de produtividade, portanto, maior quantidade de alimentos. Tem também um papel muito importante na preservação ambiental, porque quando nós produzimos mais, por igual área de hectare, nós não precisamos utilizar tanta área de cultivo, então você não tem tanta necessidade de fazer expansão em novas áreas e novas terras de cultivo, porque você aumenta a sua produtividade por hectare, então também tem esse aspecto da preservação ambiental. E para além disso, tem também um outro aspecto que tem a ver com a qualidade e saúde dos alimentos, ou seja, a nutrição, um solo mais saudável, faz com que o alimento seja mais saudável e seja menos suscetível a pragas e doenças. Então é nesta perspectiva que a fertilização tem um papel fundamental na nutrição do solo e na produção de alimentos e, portanto, é um aliado fundamental para nós conseguirmos fazer face a ter todo este aumento populacional e este aumento de produção que nós temos que fazer até 2050. Muito bom. Seria inimaginável, né, fazer tudo isso, né, cumprir com essa missão toda sem o uso dos fertilizantes. Agora eu te pergunto, qual que é a perspectiva da indústria em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes? É interessante a sua pergunta porque o Brasil consome 8% do volume mundial de fertilizantes.
Ele está em quarto lugar como maior país consumidor de fertilizantes, logo a seguir à China, Índia e Estados Unidos. E apesar disso, o Brasil tem uma alta dependência na importação de fertilizantes. Então, 85% dos fertilizantes que são consumidos no Brasil são importados. Daí foi implementado um Plano Nacional de Fertilizantes. O Plano Nacional de Fertilizantes tem por objetivo diminuir a dependência do setor do agronegócio, do setor de fertilizantes, da importação de fertilizantes, e tem várias medidas. Medidas que incluem estimular projetos que estejam parados para incentivar que eles voltem a produzir, portanto, novas plantas produtivas que sejam reativadas. Tem também como objetivo a melhora do ambiente de negócios para fomentar novos investimentos nesta área. Tem também como objetivo diminuir os gargalos inerentes a toda a cadeia do agronegócio, nomeadamente da importação e portos e logística interna até às fazendas, até ao produtor. E tem também um incentivo em pesquisa e desenvolvimento tecnológica para nós conseguirmos, a nível nacional, reduzir a nossa dependência dos fertilizantes importados. Este plano visa, até 2050, reduzir a dependência de 85% atualmente no Brasil para 50%. Então, acredito que o Plano Nacional de Fertilizantes possa ser um bom aliado para, de facto, o Brasil reduzir a sua dependência dos fertilizantes importados, que afeta, inclusive, a segurança nacional do Brasil. Com certeza. E essa dependência, né, ela ficou gritante agora, especialmente por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente realmente conseguiu entender o tamanho dessa necessidade, né, Suzana? Sim. Nós vimos num ano anterior de pandemia, onde nós já vimos alguns gargalos inerentes à suscetibilidade da segurança alimentar mundial e no Brasil decorrente do ano da pandemia. Tivemos também a guerra da Ucrânia e da Rússia, que afetou todo este balanço e toda a oferta e demanda de fertilizantes, fazendo com que o preço, principalmente aqui no Brasil, aumentasse bastante. E, de facto, há condições também de sanções e geopolítica que afetam diretamente o preço do fertilizante, que tem uma consequência direta no custo do alimento. E, de facto, é extremamente importante continuarmos a cuidar de como o setor se estrutura e se previne para ser um suporte ao que o Brasil é chamado de celeiro do mundo. De facto, o Brasil tem este papel de ser um dos principais fornecedores de alimentos para todo o mundo e, acima de tudo, garantir a segurança alimentar do Brasil, interna do mercado interno, e aí ter capacidade de também exportar o alimento, que é esse o papel também do agronegócio brasileiro, poder exportar os seus alimentos para o exterior. Com certeza. Aproveitando esse gancho da nossa conversa, eu vou chamar agora uma pergunta externa que a gente recebeu. A gente sempre abre um espaço aqui no Planeta Campo Entrevista para uma pergunta de algum especialista no setor. Vamos ver quem é que mandou a pergunta de hoje. Bom dia, aqui é o Bernardo Silva, diretor executivo do Simplifert, Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes. Eu gostaria de perguntar para a Suzana o que ela considera ser os principais entraves para o Brasil reduzir a sua forte dependência externa de fertilizantes, como que o Brasil pode desenvolver melhor a sua indústria nacional de fertilizantes. Obrigado. Ou seja, bem na linha do que a gente estava falando, né? E Bernardo, aproveitando para agradecer por ter enviado a pergunta para a gente, diretor executivo do Simplifert. Eu passo a palavra para você, Suzana. Bernardo, muito obrigada pela pergunta e eu acredito, na minha opinião, que tem a ver com a disponibilidade de recursos naturais disponíveis no Brasil para a produção de matérias-primas para fertilizantes e tem também a ver com algumas das nossas limitações internas em termos de gargalos de logística. Mas tudo isso está sendo visto, inclusive pelo Plano Nacional de Fertilizantes. Que a gente falava também. Que nós acabámos de falar. Então, acredito que, inclusive, este governo, agora no mês de fevereiro, também sentou e já falou no sentido de fomentar e continuar com o avanço do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, acredito que sim, que com este plano, a indústria e o setor têm condições para conseguir reduzir a sua dependência e para, de facto, poder fazer face ao aumento da demanda de produção de alimentos e aumento da capacidade de produtividade agrícola,
que o Brasil tem demonstrado ao longo das últimas safras. Então, eu julgo que é este o caminho. E como eu comentei no início do programa, né, em 2021 houve um aumento, né, de 13% e no ano passado já se reverteu esse aumento, né, porque houve uma queda de 11%, né, Suzana? Isso mesmo. Houve uma queda decorrente de todo o impacto que houve por conta do aumento de fertilizantes no momento que houve a crise. Houve uma redução da oferta. O mercado brasileiro sabiamente se estruturou e foi a mercado. O mercado de fertilizantes brasileiro se estruturou e foi a mercado e foi comprar fertilizantes para evitar que faltasse fertilizantes no Brasil, para poder fornecer para o produtor brasileiro, para não haver problemas de abastecimento do fertilizante. Mas esta alta de preços decorrentes de cenários geopolíticos fez com que o produtor brasileiro também reduzisse a aplicação do fertilizante e vimos, inclusive, algo que nunca aconteceu, o Brasil a exportar fertilizantes, porque houve de facto um excessivo abastecimento, uma redução de consumo e sobrou fertilizantes e, portanto, aí houve uma exportação de fertilizantes. Mas todo o cenário, e eu tenho participado em vários grupos de conversas, inclusive eu estive também agora em janeiro na FLA, Fertilizers Latin America, que foi um congresso que houve com todos os players mundiais, e toda a perspectiva que existe para o ano 2023 é uma retomada do consumo, portanto, voltarmos para os níveis de 2021, portanto, um crescimento face a 2022 para 2023 de 10%. Então é isso que se acredita que vai ser o mercado e consumo de fertilizantes agora para 2023. Uma retomada de consumo para níveis iguais aos de 2021, que foi um excelente ano no segmento de fertilizantes. Legal. Suzana, a gente tem um quadro aqui no Planeta Campo Entrevista que nós chamamos de nuvem de tags. São vários termos aí relacionados às questões da sustentabilidade, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Sustentabilidade ambiental e econômica também, produzir mais com menos. E aí eu sempre peço para o nosso convidado escolher um desses termos e me dizer qual que é a razão dessa escolha. Vamos ver o que vem por aí entre as suas escolhas. Eu vou pegar em sustentabilidade. Perfeito. Pode ser? Com certeza. E quero que eu fale um pouquinho sobre este tema. Por favor. A sustentabilidade eu acho que tem que fazer parte das ações do setor de fertilizantes para dar suporte à produção agrícola brasileira. Até porque, como referência como celeiro no mundo e como referência que o Brasil se tem que colocar na produção de alimentos, cada vez mais o mercado exterior, nomeadamente o mercado importador, ele valoriza a sustentabilidade do produto que é produzido. E é nesse sentido que, inclusive, a própria JBS investiu no segmento de fertilizantes através da criação do negócio que faz o reaproveitamento de resíduos orgânicos para a produção de fertilizantes. Então, sustentabilidade tem que fazer parte da estratégia no setor de fertilizantes para auxiliar e valorizar a produção agrícola. Maravilha. Suzana, agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho eu volto para continuar com o nosso bate-papo. Você que está nos assistindo, não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversa com Suzana Carvalho, diretora executiva da Campo Forte Fertilizantes. Agora há pouco a gente falava, né, da dependência do Brasil no mercado de fertilizantes, que isso vem mudando, né? Existe essa necessidade que é gigante e aí muitas saídas acabam aparecendo. Você começou a comentar sobre isso, eu queria aprofundar mais esse assunto. Nesse sentido, né, Suzana, a JBS, líder global aí na produção de alimentos à base de proteína, deu início então recentemente às operações de uma fábrica de fertilizantes no interior de São Paulo e que está alinhada aí ao conceito de economia circular. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse investimento e essa nova vertente aí de investimentos do grupo exatamente no momento que a gente passava por essa crise nesse mercado, né? Sem dúvida. A JBS decidiu investir no segmento de fertilizantes através do reaproveitamento de resíduos orgânicos em 2017. Então, o facto de nós termos inaugurado o negócio e iniciado a produção de fertilizantes em 2022, no início da guerra, quando tudo aconteceu, foi coincidência, porque é um projeto que vem de 2017. E que veio na hora certa também. Veio na hora certa. E tem tudo a ver com o propósito de sustentabilidade, faz parte da estratégia do grupo da JBS. A JBS, como a principal empresa de alimentos do mundo e como líder global produtor de proteína, tem como responsabilidade a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Então tem uma preocupação muito grande com tudo o que é subproduto e resíduo, e nesse sentido decidiu investir lá em 2017 no novo negócio, que é um negócio de fertilizantes orgânicos e organominerais, para fazer do reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Então é neste sentido de sustentabilidade e de conceito de economia circular que nasceu a Campo Forte Fertilizantes. Que bom. Ideia de expansão? Sem dúvida. Nós começamos, dentro da JBS, nós costumamos falar que primeiro temos que pôr esta fábrica para funcionar, para depois pensar nas outras, mas sem dúvida temos dentro do mercado agrícola e do agronegócio um potencial enorme. Dentro da JBS também temos uma capacidade muito grande também de geração, por conta das unidades produtivas, de geração de matéria-prima orgânica, para nós podermos reaproveitar nas nossas operações da Campo Forte para a produção de fertilizantes, mas hoje nós temos apenas uma unidade localizada no interior de São Paulo, onde nós produzimos os nossos fertilizantes. É uma unidade que tem capacidade para 150 mil toneladas de fertilizantes, e o nosso objetivo é poder fornecer ao produtor uma alternativa, um fertilizante mais sustentável, com menor pegada de carbono, para reduzir o impacto de toda a cadeia, toda a linha produtiva. Então é esse também o nosso propósito junto ao produtor agrícola. E que tem tudo a ver com Net Zero também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive o projeto da Campo Forte faz parte da estratégia do compromisso Net Zero a 2040, que é um compromisso público da JBS, e nesse sentido que a Campo Forte, ao fazer o reaproveitamento dos resíduos orgânicos do grupo, para além de agregar valor, leva também para o produtor agrícola um produto mais sustentável e com menor pegada de carbono. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, que nós comentamos aí no início do programa. Uma carreira e tanto, né, como a gente falou, formação profissional na Europa, né, e também aqui no Brasil, também com estudo passagem na China, estudou em Portugal, Escócia, China, também na FGV por aqui, né, como nós comentamos. Como é que foram essas experiências? Como que todos esses lugares se conectam nesse mercado? E como que você vê o Brasil hoje nesse mercado também? Você que teve essa vivência internacional tão intensa, né? Sim. De facto, todas estas minhas vivências em diferentes países, o que têm em comum foi o agronegócio. Então, em todas elas eu tive experiências relacionadas com o agronegócio, na parte de estudos, na parte de pesquisas, na parte profissional, em que eu desempenhei funções executivas em diferentes países, inclusive na Europa. O comum é o agronegócio, e eu acho extremamente interessante que o Brasil se evidencia, se destaca no profissionalismo e na capacidade produtiva que tem no setor do agronegócio. Então, de facto, o Brasil é uma potência no agronegócio. É por isso que eu, como portuguesa, estou no Brasil até hoje. Então, eu quando vim para o Brasil decidi ficar, não retornei para a Europa, porque de facto o Brasil tem toda a capacidade, tem todo o potencial e é de facto hoje referência mundial no agronegócio como produtor de alimentos, inclusive no setor de fertilizantes. Legal, Suzana. Agora tem um ponto que é importante destacar, né? Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de forma geral, os fertilizantes eles respondem hoje por cerca de 2,5% do total de emissões dos gases de efeito estufa para a atmosfera. O que é que a gente pode destacar de sustentabilidade e práticas de ESG dentro da cadeia de fertilizantes para mudar esse cenário? Você comentou já sobre a Campo Forte, né, toda essa ação da JBS, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema com você. Sem dúvida. Eu vou me remeter um pouquinho onde eu estou inserida. Então, de facto, a tomada de decisão da JBS é, através do reaproveitamento de resíduos, nós produzirmos um fertilizante com menor pegada de carbono. É uma matéria-prima que está disponível aqui no Brasil, então, como eu comentei, também reduz a nossa dependência de matéria-prima importada, e o objetivo, de facto, é produzir fertilizantes com menor pegada de carbono. Quando nós olhamos todo o conceito de pegada de carbono e olhamos a cadeia de fertilizantes e o segmento de fertilizantes, maioritariamente o que é consumido globalmente e mundialmente, nós estamos a falar de fertilizantes minerais. A JBS é produtora de fertilizantes orgânicos e organominerais, mas é geradora e produtora de matéria-prima orgânica. Então é nesse sentido que nós acreditamos e fazemos parte do compromisso Net Zero,
porque nós conseguimos reduzir a pegada de carbono na produção do nosso fertilizante, e o nosso fertilizante oferece também essa vantagem para o produtor. Maravilha. Eu falei Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por costume, né? Ministério agora da Agricultura e Pecuária. Suzana, antes da gente encerrar, vou chamar aqui o nosso último quadro, que é o Planeta em 2033, aquele momento de reflexão que você me diz como que você imagina que a gente vai estar em termos ambientais e agrícolas, né, de produção de alimentos daqui a 10 anos. Eu acredito que o agronegócio vai evoluir ainda mais, com potência, se vai destacar cada vez mais. Hoje já é considerado o celeiro do mundo, mas sem dúvida daqui a 10 anos, um pouquinho menos de 10 anos, 2033 são 10 anos, ainda vai crescer mais, tem toda essa capacidade, tem tecnologia disponível para se fazer esses investimentos, tem produtores tecnificados com essa capacidade de produzir cada vez mais e investir em produtividade, e, acima de tudo, tem empresas e tem um mercado estruturado capaz de crescer de uma maneira sustentável. Eu acredito que o mercado vai começar a ter mais ações com um viés de começar a ultrapassar os gargalos, principalmente os logísticos. Inclusive nós falámos do Plano Nacional de Fertilizantes, com certeza que isso vai ser fundamental para que a 10 anos nós consigamos escoar toda a produção agrícola, se nós continuarmos neste ritmo de aumento de produtividade. E, acima de tudo, mais empresas vão avançar, sem dúvida, com produção de fertilizantes sustentáveis e com produção agrícola sustentável. E, com certeza, e nós falámos aqui um pouquinho por cima do mercado de carbono, que o produtor agrícola vai começar a valorizar a sua produção agrícola também através do mercado de carbono, que começa a crescer aqui no Brasil. Então, olhando para 2033, acredito que sim, sejam estes os passos e seja isto que lá em 2023 nós vamos encontrar para uma agricultura brasileira. Torcer para lá em 2033 a gente já ser autossuficientes aí nesse mercado. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada por ter vindo aos nossos estúdios, foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada, Sara, o prazer foi meu. Esse foi, então, nosso bate-papo com Suzana de Carvalho, diretora executiva da Campo Forte Fertilizantes. Obrigada pela sua companhia e lembrando que tem também Planeta Campo ao vivo de segunda a sexta aqui na tela do Canal Rural. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.